Nesse vídeo eu vou te ensinar como plantar uma orquídea do gênero Vanda em substrato. Então, vem comigo! E antes de começar o vídeo, já deixa seu like aqui embaixo e me responda a seguinte pergunta. Você cultiva Vandas? Só responder sim ou não. Só para ter uma ideia de quantas pessoas cultivam e quantas pessoas não cultivam. Bom, para começar eu escolhi essa Vanda daqui para ser replantada. Vejam que ela está bem saudável. Veja a quantidade de raízes que ela possui. E ela ainda está plantada nesse vasinho de plástico, de onde ela veio. Então nós vamos replantar essa planta. Mas antes de replantar a orquídea Vanda, é necessário que você irrigue as raízes da Vanda. Porque a Vanda com as raízes secas, essas raízes podem se quebrar. Então, quando a raiz é hidratada, ela fica mais maleável. Então a primeira dica é, antes de replantar, irrigue as raízes. Eu não vou me mostrar hidratando as raízes porque eu não quero fazer bagunça aqui. Então eu vou lá fora, vou hidratar as raízes e já volto. 2000 anos depois. Bom, acabei de voltar e a Vanda já está hidratada. Percebam que quando a raiz da Vanda é hidratada, ela muda de cor. E ó, fica muito mais fácil de manuseá-las, sem quebrar. Então fica mais fácil da gente replantar, da gente plantar essa planta, essa orquídea em um vaso. Há duas formas de você plantar a sua orquídea Vanda, com substrato ou sem substrato. Nesse vídeo eu vou te mostrar como plantar com substrato, por ser um pouquinho mais complicado de fazer. Você pode usar diversos tipos de vaso para plantar a sua orquídea Vanda. Vaso de plástico, vaso de barro, cachepô de madeira. Nesse vídeo eu vou te mostrar como plantar em um vaso de plástico e com substrato. Agora, por que eu escolhi o vaso de plástico? Porque, sinceramente, é o único que eu tinha na minha casa. Eu gostaria de mostrar como plantar em um cachepô de madeira, porque eu acho que fica visivelmente mais bonito. E a planta responde muito bem também. Mas eu não tinha um cachepô de madeira, então a forma de plantio é a mesma, não muda, só muda o vaso. Então o que você fizer, o que eu fizer agora, vai servir também para o cachepô de madeira, para o vaso de barro ou qualquer outro. Este aqui é o vaso que eu escolhi para o plantio. Obrigatoriamente, para plantar Vanda, todo vaso deve ser furado, com muitos furos, e de preferência furos grandes, porque como as raízes gostam de se espalhar e ficarem soltas, elas passam por esses buracos e se desenvolvem livremente. Se fizerem buracos muito pequenos, as raízes não vão conseguir passar por esses orifícios e a Vanda vai acabar soltando raízes por cima para depois cair. E para facilitar, ficar mais bonito, façam furos nos seus vasos, dessa forma. Nesse vaso aqui, eu já coloquei um suporte de arame no meio, que é onde a Vanda ficará fixada. Essa é a única forma de fixar sua Vanda? Não, não é a única forma. Você pode usar um arame, você pode usar presilhas, você pode usar barbante, mas a planta deve ficar firme dentro do vaso. Você também pode utilizar diversos tipos de fixação juntas. Por exemplo, eu vou usar essa fixação com arame no meio. Mas se eu vir que a planta não ficou muito bem presa, eu vou utilizar um outro tipo de fixação. E eu vou mostrar isso para vocês nesse vídeo. Então está aqui, eu prendi o arame no vaso
bem no meio. Notem que a Wanda já está bem aderida nesse vaso daqui, nesse vaso de plástico. Então, não retire esse vaso, não tente retirar esse vaso daqui de forma alguma. Vejam como as raízes já estão completamente aderidas nele, completamente fixas. Retirar esse vaso daqui só vai fazer mal à sua planta. E outro ponto importante, percebam que a planta não está em fase de floração. Ela está em fase de crescimento. Ela está emitindo novas raízes, como você pode ver nessa raiz nova aqui. Então, essa é a fase ideal para plantar a sua orquídea. Nunca plante na fase de floração. Então, vamos começar. Deixa eu só ver como a planta vai ficar dentro do vaso. O que eu vou fazer primeiro é prender o arame na orquídea. Então eu vou passar o arame bem no meio do vaso, com cuidado para não machucar a planta. Prontinho. As raízes, como já estão mais maleáveis, você vai tentar colocar as raízes dentro do vaso com muito cuidado para não machucá-las. Não tem problema algumas raízes ficarem do lado de fora. É o que vai acontecer de qualquer forma. Aqui está. Deixa eu só tentar ajeitar mais um pouco. Sempre tomando muito cuidado para não quebrar nenhuma raiz. Principalmente se ela for uma raiz nova. Está aqui. E agora, para fixar essa planta no arame, eu vou usar um amarrilho. Amarrilho é isso aqui. Recomendo também que o arame que vocês forem utilizar, eles sejam revestidos para não danificar, não correr o risco de danificar muito a sua planta. Então basta prender a planta no arame. Vou prender num ponto mais acima também. Pronto, a planta está fixada. Vamos ver se ela ficou realmente firme. Ela ainda está balançando um pouquinho, como vocês podem ver. Então, eu vou usar outro tipo de fixação para prender essa orquídea. E dessa vez, eu escolhi usar uma presilha. Essa presilha, no cachepô de madeira, quando vocês forem plantar uma Wanda no cachepô de madeira, vocês podem usar essa presilha para prender a planta no fundo do vaso. E ela fica muito mais firme com isso. Neste caso, como o vaso é de plástico e as raízes não estão deixando eu colocar a planta no fundo do vaso, eu vou prender o vaso onde a Wanda está nesse outro vaso daqui. Então, primeiro, eu vou fazer um furo aqui. Vou tentar alcançar o vaso de plástico da orquídea aqui agora, com amarrilho. Vamos conseguir. Então, peguei o vaso, passei por dentro e agora eu vou prender no vaso externo. Pode puxar bem. Agora sim,
totalmente firme. Vocês notaram que os furos do vaso são um pouco grandes. Então, possivelmente, o substrato que a gente vai utilizar, ele pode passar por esses furos e cair no chão. Para evitar que isso aconteça, vocês vão utilizar uma tela para prevenir que esse substrato caia do vaso. Essa tela pode ser um pedaço de sombrite ou então algo caseiro, natural. Como isso aqui, por exemplo, que eu peguei de uma palmeira. Então, essa fibra da palmeira vai deixar as raízes crescerem livremente dentro delas, vai se decompor com o tempo e não vai prejudicar a planta. Então, basta você cortar um pedaço da tela e colocar no vaso dessa forma, não deixando que o substrato caia através dos furos. Prontinho, vaso totalmente forrado. E agora vamos ao substrato que nós iremos utilizar. Bom, você também pode utilizar diversos substratos. Aqui em casa eu tinha um mix composto de pinos, de casca de macadâmia e pedacinhos de carvão vegetal. E nesse substrato eu vou adicionar um pouco de coxim de coco para reter a umidade. Porque a finalidade de plantar a lavanda em substrato é a não necessidade de molhar a lavanda todos os dias. Então, através do substrato, o substrato vai reter a umidade e é onde as raízes da lavanda vão poder retirar essa umidade para ela. Então, a finalidade de plantar a lavanda em substrato é somente essa. É para economizar o seu tempo. Vejam que a granulometria desse substrato é muito pequena e passaria facilmente pelos furos de drenagem do vaso. Mas com essa tela a gente evitou que isso acontecesse. Então é só virar um pouco do substrato aqui, misturando com o coxim de coco. Não precisa muita técnica, não precisa muita frescura. Basta colocar o substrato no vaso, porém sem apertar o substrato, sem fazer força no substrato. Apenas jogue por cima, deixando cair no fundo. Nessa orquídea, eu não precisei cortar nenhuma raiz. E não é bom também cortar as raízes se elas estiverem saudáveis, se elas não estiverem secas, nem nada do tipo. Então, evitem cortar as raízes da lavanda. As raízes da lavanda são muito importantes para ela. E vejam que, apesar dela parecer seca, quando eu hidratei as raízes, elas ficaram verdes. Então, as aparências enganam. Prontinho. Um pouco mais de substrato aqui no fundo. Substrato sempre com bastante aeração. Outro tipo de substrato que vocês poderiam utilizar seria casca de pinos, esfagno e carvão. Vocês podem utilizar esfagno e casca de pinos, coxim de coco e casca de pinos, coxim de coco e casca de macadâmia.
Vocês podem variar o substrato, mas tentem sempre ter um substrato que retenha mais umidade, como o esfagno e o coxim de coco. Bom, nossa orquídea está bem presa com o substrato e plantada no vaso de plástico. E assim que ela vai ficar. E para evitar que esse arame me machuque no futuro, eu vou simplesmente dobrar a ponta do arame para baixo, para não correr o risco do arame me machucar. Quando a planta já estiver com as raízes fixas nesse vaso externo, basta retirar os amarrilhos, o ferro e a presilha. Está pronto o seu plantio. Esse vídeo faz parte de um artigo no meu site. Nesse artigo eu explico com detalhes como cultivar uma vanda, passo a passo, com todos os problemas, como resolver cada passo da vanda. Então espero que todos tenham gostado. Se gostaram, compartilhe esse vídeo, me deixe um comentário falando que gostou ou não gostou, deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até mais!